Hoje estaremos dando continuidade ao nosso tema Introdução à Entrevista, hoje a parte 2 da nossa aula. E nesse módulo, nesta aula, você vai aprender, eu vou falar um pouquinho sobre a continuação da história familiar e pessoal, ou seja, a história clínica pregressa, medicamentos, infecções recentes, triagem para o câncer, uso abusivo de substâncias e drogas, exames médicos, cirurgias, ambiente de trabalho, histórias de quedas e sinais vitais. Sobre a aula anterior, nós enfatizamos que a história familiar, o movimento que o fisioterapeuta colhe a história familiar do paciente, isso dá ao profissional alguma ideia da história clínica prévia do paciente, de seus testes e do estado atual geral de saúde. Foi mostrada esta tabela, em que o paciente assinala sim ou não na presença ou não das seguintes patologias, doenças: câncer, diabetes, hipoglicemia, doença cardíaca. Então temos aqui uma lista extensa. Foi mostrada também esta tabela, em que você vai interrogar o paciente se ele está tomando algum medicamento, se teve alguma doença nas últimas 3 semanas, se teve alguma ferida que não cicatrizou direito, se usa algum tipo de drogas ou de substâncias. E ele vai também respondendo sim ou não. Sobre medicamentos, perguntas complementares vão surgir mais tarde, quando iremos falar sobre entrevista essencial, no tópico tratamento médico e medicamentos. É importante também perguntar sobre infecções recentes. Exemplos de infecções, por exemplo, são as mononucleoses, hepatite, infecções respiratórias. E essas doenças, essas infecções, podem preceder o aparecimento de Guillain-Barré. Também resfriados, gripes ou infecções respiratórias superiores recentes também podem ser uma extensão do padrão crônico da doença sistêmica. Também é importante realizar a triagem para o câncer. No quadro seguinte, se o paciente responder sim às próximas perguntas de triagem para o câncer, então ele deve ser acompanhado por um médico. Então vamos ver essas perguntas. Então você vai perguntar se ele notou alguma saliência ou espessamento da pele ou do músculo em qualquer região do corpo. Então se ele responder sim, se ele vai perguntar a ele se ele tem alguma ferida que não tenha cicatrizado ou alguma verruga que tenha mudado de tamanho, forma ou cor. E a última pergunta, se ele teve algum ganho ou perda de peso inexplicável no último mês, nos últimos meses. Então, se ele responder sim a essas 3 perguntas, já é uma triagem para o câncer, ele deve ser acompanhado por um médico. Ainda sobre a questão de perda e ganho de peso, sem explicação, vale salientar que uma perda de peso significativa para a neoplasia séria de 10% do peso corporal... Nossa! Tá chata, né? 10% do peso, né? Então, sobre a questão da perda de apetite e aumento de peso, sem explicação, vale salientar que uma perda de peso significativa para a neoplasia seria de 10% do peso corporal total em um período de 4 semanas, não relacionado com qualquer dieta intencional ou jejum. Já um ganho de peso significativo, sem explicação, pode ser causado por um câncer. Um ganho de peso associado à neoplasia pode ser acompanhado por perda de apetite. Um sintoma importante de alerta é demonstrado por uma pessoa com dor nas costas, que apesar da redução da carga de trabalho e da diminuição da atividade, apresenta, além da dor nas costas, perda de peso inexplicável. Então, vamos falar aqui algumas doenças que estão associadas à perda de peso e ganho de peso. Então, mudanças no apetite e perda de peso está associada a câncer, início da diabetes, hipertireoidismo, depressão ou anorexia patológica. Já o ganho de peso significativo, sem explicação, está associado à insuficiência cardíaca congestiva, hipotireoidismo ou câncer.
E o ganho de peso associado a aumento de apetite está associado a hipertireoidismo. Falando agora sobre o uso abusivo de drogas ou substâncias. Então, substâncias que causam reações similares às drogas, mas que não são usualmente consideradas como drogas, são essas: o álcool, o fumo, o café, o chá preto, barbitúricos, estimulantes e outras. Vou comentar um pouquinho sobre algumas dessas. Existe, então, nesta tabela, efeitos específicos e reações adversas a produtos químicos. Então, temos aqui a cafeína, tá? E dentro dos efeitos da cafeína nós temos o nervosismo, irritabilidade, agitação, distúrbios sensoriais, taquipneia, frequência urinária, distúrbios no sono, fadiga, tensão muscular, dor de cabeça, distúrbios intestinais, aumento de percepção dolorosa, palpitação cardíaca e vasoconstrição. Tá? Em relação ao fumo, temos aqui aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição, diminuição de oxigênio para o coração, aumento do risco de trombose, perda de apetite e dificuldade de cicatrização. E para não citar, temos aqui nessas outras colunas a reação dos depressivos, dos narcóticos e dos estimulantes. Então, falando um pouquinho sobre fumo, se você tem um paciente que é fumante, vale a pena passar essa informação para ele. A nicotina estimula o coração a bater mais forte, estreita os vasos sanguíneos, reduz o fornecimento de oxigênio para o coração e outros órgãos e aumenta as chances de desenvolver coágulos sanguíneos. Também aumenta consideravelmente a necessidade de vitamina C, que essa vitamina, nessa situação do paciente fumante, é precariamente armazenada no corpo. Imagina só, um cigarro pode consumir 25 mg de vitamina C, já que um paciente fumaria um maço, isso consumiria 500 mg por dia. Isso aí vai resultar numa fragilidade capilar associada a baixos níveis de ácido ascórbico, e isso aumenta consideravelmente a tendência para o sangramento tecidual, especialmente nos locais de injeção. O fumo também ele prejudica a cicatrização de feridas e a circulação periférica. Falando um pouco sobre o álcool, os efeitos são vasodilatadores e depressores. Esses efeitos podem induzir fadiga e depressão mental ou alterar a percepção de dor ou de sintomas do cliente. Existem também efeitos deletérios nos sistemas gastrointestinal, hepático, cardiovascular, hematopoético, genitourinário e neuromuscular. Além desses, o uso prolongado do álcool pode afetar o metabolismo ósseo, resultando em redução da formação óssea, também perda do equilíbrio entre a formação óssea e a reabsorção e mineralização incompleta. E nós podemos perceber que os alcoólatras são pacientes geralmente desnutridos. Existe uma questão importante também, que o álcool pode interagir com medicamentos prescritos, produzindo vários efeitos, inclusive a morte. A osteoporose induzida pelo álcool pode progredir durante os anos sem qualquer sintoma óbvio. O café é uma droga estimulante, né? Nós sabemos disso. Porém, ingerir em quantidades tóxicas, 9 mais xícaras de 250 mg por dia ou 3 xícaras de café com cafeína, tem muitos efeitos, incluindo nervosismo, irritabilidade, agitação, distúrbios sensoriais, taquipneia, palpitações cardíacas e náusea. Pessoas que tomam de 8 a 15 xícaras de bebidas com cafeína por dia têm problemas com sono, tontura, inquietação, dores de cabeça, tensão muscular e doenças intestinais. O uso da cafeína também pode salientar a percepção de dor do paciente. Então, os graus de dores podem ser reduzidos dramaticamente se o paciente reduzir o consumo diário de cafeína. Ela, em grandes doses, a cafeína é um fator estressante, mas também a remoção dela pode ser igualmente estressante para o paciente.
pois a remoção da cafeína induz uma síndrome de redução. E aí vai acontecer, o paciente vai sentir dor de cabeça, letargia, fadiga, concentração deficitária, náusea, redução do desempenho psicomotor e instabilidade emocional. Que isso vai começar dentro de 12 a 24 horas e dura cerca, mais ou menos, de uma semana. Existem outras fontes de cafeína. Estão presentes no chá preto ou verde, no cacau, o chocolate, bebidas carbonadas cafeinadas, ou seja, os refrigerantes, e algumas drogas, inclusive também muitos medicamentos sem prescrição. Agora falando sobre o uso da cocaína e das anfetaminas, dessas drogas. Elas afetam o sistema cardiovascular do mesmo modo que o estresse. Elas estimulam o sistema nervoso simpático a aumentar a sua produção de adrenalina. E essa produção de adrenalina e essa oscilação causa uma constrição severa das artérias, aumento súbito da pressão sanguínea, batimentos cardíacos rápidos e irregulares e convulsões. Elas também podem causar ruptura da aorta, edema pulmonar, inflamação do músculo cardíaco e seu endotélio. Também formação de coágulos sanguíneos nas veias e derrames resultantes da hemorragia cerebral. Quase terminando essa parte da entrevista, em relação à história familiar, você vai perguntar pelos exames médicos. Então, você vai fazer as seguintes perguntas. Que exames médicos você fez para esta condição? Se você fez algum raio-x, ultrassom, tomografia computadorizada ou ressonância magnética nos últimos 2 anos. Se você se lembra de ter feito algum exame de sangue ou de urina. E, se possível, comentar esses exames que o paciente tem com o próprio médico do paciente. Vai questionar também sobre cirurgia prévia ou cirurgia relacionada a sintomas atuais. Então, sempre que estiver tratando de um paciente no pós-operatório, o fisioterapeuta ele deve tentar ler o relatório cirúrgico, isso é muito importante. E deve procurar anotações sobre as complicações que aconteceram, uso de transfusões de sangue, posição do cliente durante a cirurgia, quanto tempo ele ficou naquela posição e o tempo de cirurgia. Todas essas informações são muito importantes. O cliente, geral, na fase pós-operatória recente, ou seja, nas primeiras semanas após a cirurgia, eles podem apresentar rigidez, dor musculoesquelética não relacionada ao diagnóstico, e isso tudo pode ser atribuído à questão do transoperatório, que ele ficou na posição, na cirurgia. Infecções pós-operatórias. Estas podem ficar latentes durante meses. Sintomas constitucionais, que já mencionei na primeira aula, estão associados e eles podem ser mínimos. O paciente pode evoluir sem suor, febre ou calafrios, até que a infecção progrida com agravamento dos sintomas ou mudança significativa nos mesmos, ou seja, nos sintomas. Em relação ao ambiente de trabalho, é importante perguntar se o emprego envolve questões como o ato de se levantar, exposição a materiais químicos, muito tempo em pé, muito tempo sentado, se usa algum tipo de apoio especial para, ou seja, uma almofada, um colete, e também registrar histórias de quedas. Então, o fisioterapeuta, é alertado para acompanhar um cliente que fica se queixando muito de dor nas costas e que fica sentado também durante longos períodos sem um apoio nas costas ou uma almofada. É importante perguntar também sobre a exposição a toxinas relacionadas a produtos químicos ou gases. Então, aí por fim, você vai perguntar: você acha que seus problemas estão relacionados ao seu trabalho? Seus sintomas são melhores ou piores quando você está em casa ou no trabalho? Você está atualmente ou já esteve anteriormente exposto a poeira, fumaça, produtos químicos, radiação, ruídos altos, ferramentas que vibram ou a um novo espaço no edifício, no escritório? Existem outras pessoas no seu trabalho que têm problemas semelhantes? Então, são perguntas-chave e importantes. Vai perguntar sobre histórias de quedas, como já mencionei. Então, tem relação ao ambiente de trabalho, como também se você está atendendo um paciente idoso. E aí, você vai marcar com X se o paciente
não sofreu nenhuma queda, se começou a perder o equilíbrio, se ele cai ocasionalmente, então. E aí, mas só que mesmo que o cliente ele não indique nada dessas perguntas, dessas respostas, nada que indique dificuldades com queda, o fisioterapeuta ele é encorajado a revisar toda essa parte. Então, Ele é encorajado. mesmo que o cliente não indique dificuldades com quedas, o fisioterapeuta Então, mesmo que o cliente não indique dificuldades com quedas, o fisioterapeuta é encorajado a revisar essa parte da ficha cuidadosamente com cada cliente do uso. Então, um questionário cuidadoso, detalhado, registrando problemas potenciais de equilíbrio, esses problemas podem vir à tona. Então, essas informações alertarão o fisioterapeuta para a necessidade de testar o equilíbrio estático e dinâmico e procurar potenciais causas clínicas ou sistemas de quedas. Algumas causas de quedas. Em relação a mudanças da idade, temos fraqueza muscular, diminuição do equilíbrio, deficiência da propriocepção ou sensação, tempo de resposta muscular tardio e tempo de reação aumentado. Já em relação ao meio ambiente, podemos citar iluminação deficiente, uso de carpetes, carpachos, desenhos de carpetes complexos, emaranhados de fios ou cordões elétricos, escadas sem corrimão, banheiros sem barras de apoio, assoalhos escorregadios, obstáculos, calçados, especialmente chinelos, e uso de bebidas alcoólicas. Já dentro das condições patológicas, podemos citar as disfunções vestibulares, a hipotensão ortostática, principalmente antes do café da manhã, as neuropatias, a osteoartrite, osteoporose, deficiência visual ou auditiva, doença cardiovascular, incontinência urinária e doenças do sistema nervoso central, ou seja, presença de derrame, doença de Parkinson, esclerose múltipla. Em relação aos medicamentos, cuidado com os antihipertensivos, os sedativos hipnóticos, os antidepressivos, antipsicóticos, diuréticos, os narcóticos e também o uso de mais de 4 medicamentos. E existem outras também questões associadas a quedas, que é o abuso e a agressão a idosos, a condição não ambulatorial, mudanças na marcha, instabilidade postural e também o próprio medo de cair. Finalizando, não esquecer de verificar os sinais vitais. Eles são indicadores que determinam o estado atual da saúde do cliente e essas medidas indicam a eficiência das funções circulatória, respiratória, neural e endócrina do corpo. Elas são um modo eficiente e rápido de monitorar a condição do cliente ou de identificar problemas e avaliar a resposta do cliente a uma intervenção. A verificação dos sinais vitais, ou seja, o pulso, a frequência arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, elas deverão ser feitas em todo paciente admitido na unidade e pelo menos a cada 3 horas em um paciente semicrítico e que está em cuidados de estabilização. Então, eu agradeço a atenção de todas. Até a próxima aula. Obrigada.